bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de História e Geografia? Mas antes da gente começar aí na nossa nova página, porque é um novo módulo, nós vamos só relembrar um pouquinho. A gente vem estudando todos os módulos da apostila número 2 de História e Geografia, falando um pouco da cidade, né? Falando um pouco das transformações, como tudo aconteceu. Então, nós descobrimos informações sobre como se formaram os quarteirões, como se formaram os bairros, né? Sobre o bairro da nossa escola, como se formaram as cidades, onde aconteceu as primeiras cidades, né? Tudo isso a gente já estudou e já conheceu. Mas, diante de tudo isso, olha, as cidades foram se transformando e chegando até as nossas cidades. Nas cidades agora, atualmente, tem vários bairros, tem cidades muito grandes, tem cidades menores. E para eu encontrar um local, para eu encontrar a sua casa, para você encontrar a minha casa, a gente precisa do endereço, certo? Então, as ruas dos bairros, né, que tem os quarteirões, elas são identificadas por nomes ou números. E as nossas casas também por números, né? Para quê? Para que as outras pessoas consigam encontrar a nossa casa ou um outro tipo de lugar, um comércio ou a mesma escola, de uma maneira mais fácil, tá? Então vamos lá colocar a data na página 152, hoje é dia 17, sexta-feira. Vamos lá, 17/7/2020. Página 152. Esse é o último módulo da nossa apostila do segundo bimestre. Então, vamos lá. Vou fazer a leitura aí com vocês, me acompanhem. O endereço dos lugares. Você observou e comparou ruas e quarteirões, localizou na planta baixa da cidade o bairro onde está a sua escola e descobriu, fazendo estudos do meio e pesquisas, como ele é hoje e como era no passado. Também estudou o espaço urbano e conheceu as características de algumas cidades. Agora verá como se orientar nas cidades. Então, eu tenho aí uma imagem da turma do Luan e a Tereza está com o papel na mão e o ponto de interrogação. O que será que ela está procurando? Por que as pessoas e as empresas enviam cartas? Por que você acha? Que hoje, atualmente, é um pouco mais difícil a gente enviar carta para as outras pessoas, porque hoje existe a tecnologia, a gente conversa pelo WhatsApp, por e-mail, né? Por outras redes, mas antigamente, quando não tinha, era só cartas. Mas as empresas, né, elas ainda continuam a enviar cartas. Por que você acha? Mas olha, a gente pode enviar uma carta, sabia? Eu posso enviar uma carta para você, você pode enviar uma carta para mim. Para isso existem os correios, tá bom? A gente vai falar mais sobre isso na nossa aula online. Se você quisesse escrever uma carta para alguém, como faria para que essa carta chegasse até a pessoa? No trocar ideias, essas duas questões, você pensa aí com carinho que nós vamos respondê-las na nossa aula online. Pensa aí, como que você faz para enviar uma carta para alguém? Se você quisesse escrever uma carta hoje, como que essa carta chegaria até a pessoa? Como? A gente vai conversar. Na página 153 tem uma atividade. Você estudou que uma cidade é formada por muitas casas, prédios, ruas, praças, bairros, mas como fazer para encontrar uma casa entre tantas existentes em uma rua da cidade? Observe a imagem. Olha, eu tenho uma imagem de uma cidade, é um desenho, tá bom? E tem alguns retângulos aí em branco e algumas setas com a localização aqui em relevo, né, em alto assim, destacado. Vamos ver o que a gente vai fazer. Agora preencha os espaços em branco da imagem acima como se pede. Crie nomes. Quando eu falo criar, você vai inventar, tá bom? Nome para essa cidade, nome para o bairro e nome para a rua e dê um número para a casa.
Então, assim, você vai inventar, você vai criar. Onde? Então, vamos lá. Aqui, o nome da cidade. Aí, aqui, o nome do bairro. Aqui, o nome da rua. E aqui, o número da casa. Tá bom? Nós vamos seguindo essa ordem, ó. Essa ordem aqui, ó. Tá? Nome da cidade que você vai criar, o nome do bairro que você vai criar, o nome da rua que você vai criar e o número da casa que você vai criar. Ou seja, você vai inventar qualquer coisa, tá? O que você quiser, tá bom? Ai, tia, não sei. Ai, não consigo criar nada. Coloque o seu, se você souber. Mas é legal criar e a gente vai trocar essa informação na nossa aula para ver que nome você inventou, que nome você criou. Número 2. Ao colocar o nome na rua e o número na casa, ficou mais fácil encontrá-la entre tantas outras da rua, do quarteirão e do bairro? Justifique sua resposta. É mais fácil quando eu tenho o número da casa e o nome da rua para eu encontrar esse lugar? Você acha que sim, você acha que não? Você vai escrever a sua resposta aqui e escrever o porquê que você acha que sim ou que você acha que não. Se é muito mais fácil quando eu tenho o nome da rua, o número da casa, o nome do bairro, para eu encontrar um determinado lugar que eu esteja procurando, tá bom? Escreva por quê, ok? Página 154. Vamos lá, coloque a data. O endereço de cada lugar. Ao dar nomes para a cidade, o bairro e a rua e um número para a casa, você escreveu as principais informações que compõem o endereço. Esses dados tornam possível a localização de uma casa, uma loja, uma escola e etc. Todos os lugares de um município têm um endereço. O que você vê abaixo é fictício. Ou seja, é criado, é inventado, não é real, tá bom? Mas contém todos os elementos de um endereço real. Vou ler o retângulozinho aí amarelinho. No endereço de um apartamento, há 2 números, o do prédio e o do apartamento. Porque eu chego lá no prédio, eu achei o prédio, ok. Mas qual o número do apartamento para eu encontrar onde você mora? Eu preciso saber. Então, vamos olhar aí esse envelope. Esse envelope está escrito Escola Milton Santos, Avenida Pedro Gonçalves, número 100, bairro Bosque, cidade Rio Branco, estado do Acre. E o CEP, que é esses números que estão nos quadradinhos. 699000000. Vou ler aí do lado. Para facilitar a localização de endereços e a entrega das correspondências, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, os Correios, criou o Código de Endereçamento Postal, que é o CEP. Atualmente, o CEP utilizado no Brasil é composto de 8 algarismos, divididos em 2 partes, uma com 5 e outra com 3 algarismos, separadas por um hífen, que é o tracinho. Assim, 12690-000, o tracinho chama hífen. Nas cidades grandes, cada rua possui um código, um CEP. Nas pequenas, há um único CEP para todas as ruas. Por exemplo, na nossa cidade, Piedade, existe um CEP para a cidade toda. Por quê? Porque a nossa cidade é pequena. Em São Paulo, existem CEPs diferentes, porque a cidade é muito grande. Então, existem CEPs por bairros ou por um conjunto de ruas, que às vezes é o mesmo bairro, mas muda o CEP. Porque a cidade é muito grande, são vários CEPs, ok? Sem o CEP, a sua correspondência não chega. É muito importante, o correio, ele se guia, ele se orienta pelo CEP também, tá? Tá, mas e se o meu endereço estiver errado? Tudo bem, sua carta vai voltar para o correio, ok? Mas sem o CEP, não dá para ficar, tem que colocar, tá bom?
Vamos lá, atividade 2. Escreva abaixo o endereço completo da sua escola. Eu tenho aí o verso atrás do envelope. Tem um selo, certo? Tá escrito selo aí. Esse selo é quando eu vou lá no correio, eu compro esse selinho lá no correio para eu enviar a carta. É o que eu pago para o correio para ele entregar a carta para você, para outra pessoa, tá? Então, esse selo é quando eu levo lá no correio. Vamos lá colocar aí? Ó, primeiro, a primeira linha, o nome da sua escola, tá? Então, vamos lá. A primeira linha. Colégio Monteiro Lobato. Na segunda linha, eu vou colocar o nome da rua onde se localiza a sua escola. Ó, Rua Chozaco, ó, C-H-O, Z-A-Z-K-O, Chozaco, vou soletrar de novo, C-H-O-Z-A-K-O, Nohama, N-O-H-A-M-A, vou soletrar de novo, N-O-H-A-M-A. O nome da sua escola é o nome da rua da sua escola é Rua Chozaco Nohama. Número 430. Tá? 430. Na outra linha, qual o bairro da sua escola? Bairro Parque da Torre. O nome do bairro é Bairro Parque da Torre. Cidade que fica a sua escola? Piedade. Muito importante que coloque o estado, tá bom? Um tracinho para eu colocar o estado. SP. SP São Paulo. Ai, tem uns quadradinhos. Agora eu vou colocar o CEP de Piedade, o CEP da sua cidade. Ó, vamos lá. Colocar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, ó. 18, 1, 7, 0, hífen, 0, 0, 0. Repetindo. 1, 8, 1, 7, 0, 0, 0, 0. Esse é o endereço da sua escola, da escola que você estuda, tá bom? Vou repetir. Colégio Monteiro Lobato, Rua Chozaco Nohama, número 430, bairro Parque da Torre, Piedade, São Paulo, CEP 181700000. Então, vocês vão completar aí na atividade 2 da página 154, tá bom? Para, completa e retoma a aula, tá? Página 155. Vamos lá, coloque a data. Como chegar ao endereço de um lugar? Como é que eu faço para eu chegar hoje? Nós temos os aplicativos, né? Que nos levam, é só escrever lá o nome da rua e o aplicativo vai conversando comigo durante o caminho, ele me leva. Antigamente não existia isso. Você vai ver o que existia antigamente. Vamos ler aí? Quando uma pessoa precisa ir a um lugar em uma cidade, uma escola, uma residência, uma loja, uma rua ou um bairro, ela precisa localizar o destino e definir um trajeto para chegar até lá. Para isso, deve 1. Anotar o endereço de onde quer chegar, nome da rua, número do lugar e o nome do bairro. 2. Consultar a planta baixa da cidade para verificar a relação entre a própria localização, que é o ponto de partida onde você está, e a localização do endereço para onde se vai, que é o ponto de chegada. Então, de onde você está até onde você precisa ir.
3. Estudar o caminho entre o ponto de partida e o de chegada. Se a distância for grande, deve-se anotar o nome das principais ruas e avenidas do trajeto. 4. Durante o trajeto, observar o nome das ruas e avenidas colocadas nas placas ou nas construções, sempre nas esquinas. Os nomes das ruas sempre ficam nas esquinas, ou nos postes, como esse da imagem, ou na própria construção, na própria casa, no prédio, em um muro, tá bom? Então, antigamente a gente consultava a planta baixa da cidade, um guia que parecia um livro de nome de ruas. Hoje a gente tem os aplicativos, que é muito mais fácil. Vou ler aí do lado, ó. Plantas de cidades podem ser encontradas em listas telefônicas, guias de ruas e sites. Elas também são vendidas em bancas de jornal. Hoje em dia não existe mais lista telefônica. Tem gente que tem aí em casa, tá bom? Mas é difícil encontrar. Nas bancas de jornal, eu acho que ainda tem. Vocês vão poder me dizer melhor se ainda tem os guias, que é um livrinho bem grossinho, é o guia das cidades, tem ruas, tem para te direcionar mesmo. Hoje a gente não usa mais isso, por conta dos aplicativos. Então, aí eu tenho uma imagem, placas indicando a esquina da Avenida Ipiranga com a Avenida São João, na cidade de São Paulo. Então, se eu preciso ir na cidade de São Paulo, em algumas das ruas por ali, eu já sei que ali é uma esquina entre essas duas ruas e que eu vou me localizar melhor. 5. Quando encontrar o bairro desejado, localizar a rua e em seguida o número do lugar. Se o ponto de partida é no próprio bairro, localizar a rua e depois o número. Os números estão sempre organizados em ordem crescente ou decrescente. Os pares ficam de um lado da rua e os ímpares de outro lado. Então, se você andar observando aí na rua da sua casa, você vai ver que de um lado da rua da sua casa, nas residências ou comércio que for, existem números, né? Do outro também. Mas de um lado é só números pares e de outro números ímpares. Observe aí para você ver. Vamos lá. E aí fica mais fácil de eu encontrar. Página 156. Olhe só as plantas com quadrículas. Observe a planta abaixo. É isso que eu falei para vocês. Antigamente, ó, assim que a gente procurava no livrinho que tem esse desenho, com todos os nomes das ruas, tudo direitinho, a localização, o que tem, se tem uma praça, se tem um comércio, era assim, ó. Hoje a gente busca no aplicativo, tá? Quadrículas, porque ele é todo quadradinho, tem letras e números pra gente se localizar, tá? A1, qual o nome da rua que eu vou localizar aqui, tá? Sobre esta planta está traçada uma rede de linhas. Cada quadradinho formado pelo cruzamento dessas linhas é chamado de quadrícula. A rede de quadrículas é formada por linhas horizontais e verticais, em pé. À esquerda das linhas horizontais há um número. Acima e abaixo das linhas verticais há letras. Com as informações das linhas, dos números e das letras, podemos encontrar a localização dos lugares nas plantas. Olha, eu quero que você pause a aula e observe atentamente essa imagem, observando as letras e os números, observando o nome das ruas, observando tudo que tá aí, o nome do bairro que tá escrito em vermelho grande, tá? Esses números vermelhos pequenos são linhas de ônibus, porque aqui é da cidade de São Paulo, são guias de rua, aqui é um guia de rua, tá? Impresso no papel, no livro. Então, eu quero que vocês parem e olhem atentamente, tá bom? Agora que você já olhou atentamente, você vai para a atividade 3 da página 157 e vai lá embaixo, aqui, você vai ler letra A quadrícula D4 e pinte-a de vermelho. Então, você vai
olhar a D4, aqui, cadê o 4? 4, D4, onde parou, você vai pintar de vermelho, tá? B, a quadrícula G2 e pinta de verde, vai lá na letra G, 2, G, aqui em cima são as letras, 2 aqui na horizontal e vai pintar de verde e assim por diante, seguindo aqui. Tá com muita dúvida? Faz uma bolinha só que a gente vai corrigir na nossa aula. Mas se você seguir atentamente a letra e o número e fizer com que elas se encontrem, você vai achar o quadradinho certo que você precisa pintar da cor que está solicitando aqui, tá? Lembra da nossa tabela de multiplicação? A gente não tem que fazer assim e encontrar o produto? É a mesma coisa. Pega lá a letra, pega aqui o número, encontra aqui para pintar o quadradinho, tá? Que a gente vai corrigir em aula. Na página 158 tem o restante da atividade. Utilize a planta baixa a seguir para fazer o que se pede. Então, eu tenho a planta baixa aí, também tem letras em cima, números na lateral. E aí eu tenho o parque, a escola, a padaria, a casa do Felipe, o hospital e o planetário. Mesma coisa, você vai lá na quadrícula B6, vai se encontrar e vai falar aí para mim o que tem, qual a construção. É a escola? É a padaria? É o parque? É o planetário? Escreve aí. D2, vai achar para mim o que tem aí na D2, que construção que é. É a escola? É a padaria? É a casa do Felipe? F2, F2, encontra lá qual é essa localização, qual é essa construção e escreve aí. A letra B, Luan e seus colegas querem visitar o planetário da cidade, mas não sabem como chegar até lá. Então, você vai ajudar. Localize a escola na planta baixa e anote em que quadrícula ela está. É a letra e o número. Olha lá, onde está escrito a flechinha, a seta. Escola. Vai ver a letra e vai ver o número e vai colocar aqui. O planetário. Vai ver a letra e vai ver o número que está o planetário e vai colocar aqui, tá? Na planta baixa, trace com lápis amarelo o trajeto da escola até o planetário. Você vai, como se fosse ligar, sabe? Como se fosse andar aí dentro dessa imagem. Você vai andar dentro dessa imagem com lápis amarelo o caminho da escola até o planetário, tá? Dentro dos quadradinhos. E vai levar lá. 3. Agora observe a planta baixa da sua cidade que está no mural da sala de aula. A 3 a gente não vai fazer, tá? A 3 não, porque a gente não está na sala de aula e a gente não tem a planta baixa da nossa cidade, tá bom? Ok? Então, a 3 não é para fazer. Vamos lá no Você Sabia, na 159. O filósofo René Descartes e as quadrículas. A rede de quadrículas foi criada por René Descartes. Descartes viveu na França há muitos anos. Ele era filósofo e cientista e buscou entender como é possível o ser humano compreender o funcionamento do mundo. Estudou também a luz, o arco-íris, o corpo e o pensamento humano. Os estudos feitos por Descartes o levaram a criar uma maneira de localizar lugares em uma planta ou em um mapa usando 2 números, ou um número e uma letra. Foi assim que surgiu a rede de quadrículas. É uma informação bem legal para você obter aí quem que inventou tudo isso, para a gente conseguir encontrar um lugar com mais facilidade há bastante tempo atrás. Nós vamos fazer em casa, atividade 1. Releia o texto, o endereço de cada lugar da página 154 e anote quais são as informações que compõem o endereço. Vai escrever aí para mim. O que compõe o endereço? É a cor da casa? É o portão? É o quê? Leia lá no conteúdo e escreve aqui para mim.
2. Complete o quadro abaixo com os dados do seu endereço. Se não souber o nome da rua, peça que um adulto acompanhe até a placa mais próxima e anote. Como a gente está dentro de casa, você não precisa sair, tá bom? Você pode perguntar a um adulto e escrever aqui. Pode pedir ajuda para escrever o seu endereço, tá? E na página 160, a gente finaliza esse módulo. Número 3, Vitória foi ao teatro com sua mãe e seu irmão, mas eles não conseguiram sentar lado a lado. No ingresso de Vitória estava marcado E5. Você vai procurar lá o E e o número lá embaixo, 5. No de sua mãe, G1. Então, você vai na lateral o G e olha lá embaixo a letra G1 e vai localizar onde que a mãe dele sentou. E no do seu irmão, D6, mesma coisa. Observe a planta do teatro e indique o lugar em que cada um deles sentou. Você vai fazer um X na cadeirinha, tá? Vai fazer um X onde é o lugar da mãe, onde é o lugar do irmão e onde é o lugar da Vitória, tá? Um X aí na cadeirinha. E aí, com isso, a gente termina os nossos conteúdos, módulos de História e Geografia. Estudem bastante sobre os endereços, façam com atenção as atividades, tá bom? Nós vamos corrigir em aula online, tá? Não precisa enviar foto. Não precisa enviar foto, porque nós vamos corrigir na nossa aula online, ok? Dúvidas? Eu estou aqui. Liga para mim, tá? Manda uma mensaginha, ok? Ou espere a aula para a gente tirar dúvidas e trocar ideias, tá bom? Um grande beijo para você, até mais!